Olá, pessoal. Iremos dar início agora ao nosso módulo 5, o último módulo do nosso curso de extensão Tópicos de Matemática Básica. Nele, iremos abordar algumas propriedades, algumas razões com relação à trigonometria, tá? Tais como razão trigonométrica no triângulo retângulo, ciclo trigonométrico, função seno, função cosseno, função tangente, algumas transformações trigonométricas também, tá certo? E também iremos ver polinômios, algumas operações polinomiais, tais como soma, multiplicação, divisão polinomial, raízes de um polinômio e fatoração, certo? Nesse primeiro vídeo, iremos iniciar por trigonometria no triângulo retângulo, pois ela é a base da trigonometria que conhecemos hoje. A trigonometria, ela nasce a partir do triângulo, tá certo? E as primeiras aplicações, elas foram feitas no triângulo retângulo. Então, a gente vai aí observar que a estrutura do triângulo retângulo é ter aqui um ângulo reto, dois lados que formam esse ângulo reto, que a gente vai chamar de cateto, e o lado oposto ao ângulo reto, que a gente conhece por hipotenusa, certo? Então, a partir desse triângulo retângulo, nasce a primeira relação, né? A primeira fórmula que a gente pode chamar dessa forma, que é a relação do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, o Teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E essa é a primeira formulazinha que a gente pode aplicar, né? É a primeira relação, digamos assim, que a gente encontra com relação aos lados de um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu sempre vou ter essa relação aí como verdadeira, certo? A hipotenusa ao quadrado sempre vai ser a soma dos outros dois lados, que a gente chama por cateto, ao quadrado, certo? E aí, a gente também consegue correlacionar os ângulos internos desse triângulo com os seus lados, certo? Então, vamos aqui já adotar alguns termos para que a nossa compreensão seja mais fácil. Então, eu marquei aqui um ângulo, e esse ângulo aqui é o ângulo θ, certo? Aqui é o ângulo reto, né, que a gente já conhece, mas esse ângulo θ, ele é um ângulo muito importante para a gente, porque é a partir dele que a gente vai calcular valores de seno, cosseno e tangente. Então, quando a gente quer calcular o seno, a gente quer calcular o seno de um ângulo como um ângulo θ. E aí, a gente vai dizer que esse ângulo aqui, θ, ele é adjacente ao lado B, certo? Ao lado B, ele está do mesmo lado, né? Ele é coladinho com o lado B e ele é oposto ao lado C, certo? Então, o ângulo θ está de um lado, o lado C está do lado oposto, certo? Então, a gente vai chamar de adjacente o lado que está coladinho com o meu ângulo e oposto o lado que está do lado oposto ao meu ângulo, certo? E aqui a gente vai continuar chamando de hipotenusa. Então, a gente vai concluir que B é um cateto adjacente a θ, enquanto C é um cateto oposto a θ. Deixa eu melhorar esse O aqui, porque ele pode confundir a gente, né? Então, vou chamar de cateto oposto, certo? Então, vamos lá. E aí, a partir disso, a gente consegue construir algumas razões, que a gente vai conhecer ela como razão seno, razão cosseno, razão tangente, certo? Então, a razão seno, a gente vai construir ela a partir de quê? Sempre que eu tenho um ângulo, e aqui no caso a gente vai observar o ângulo alfa, no meu triângulo retângulo, o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, ó, tem o beta,
beta é cateto oposto, seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, é B sobre A. Já o cosseno é cateto adjacente, ó, aqui no caso alfa, né? Se eu quero saber quanto é o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E cosseno de beta, beta está aqui em cima, então vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Já a razão tangente, a gente vai observar que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha, se eu tenho aqui o tangente de alfa, alfa está aqui, cateto oposto C sobre cateto adjacente B. A mesma coisa aqui para a tangente de beta. Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. E aí, a gente constrói também, a partir disso aqui, a nossa primeira relação trigonométrica, né? Uma das primeiras identidades trigonométricas que a gente pode ter é que a tangente, vou colocar aqui tangente de alfa, tá? Só para exemplificar melhor, vai ser seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ou seja, a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo. Vamos ver? Aqui eu tenho seno é igual a C sobre A, dividido por cosseno, que é B sobre A. Então, a gente vai ficar aqui com fração sobre fração. Se eu quero fazer essa operação, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Certo? Deixa eu mudar de cor aqui. A gente pode cancelar esse A com esse A. Então, ficaremos aqui com C sobre B, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a tangente de um ângulo, ela é seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo, certo? Vamos ver agora algumas outras razões que também são construídas a partir dessas daqui. Vamos observar. Ele diz aqui que a cotangente do ângulo alfa é B sobre C. Mas quem é B sobre C? Vamos observar aqui. B sobre C é 1 sobre tangente de alfa. Porque B sobre C é o inverso de C sobre B. Então, cotangente é o inverso da tangente. Agora, vamos para a razão secante. Quem é a razão secante aqui? Olha, é A sobre B. Vamos olhar aqui. Onde é que eu tenho A sobre B ou B sobre A? Olha, eu tenho B sobre A aqui. Então, quer dizer que a secante é o inverso do cosseno, certo? E aqui eu tenho a cossecante, que é A sobre C. Olha, eu tenho aqui C sobre A. Então, quer dizer que a cossecante é o inverso do seno, certo? Vou colocar alfa aqui só para a gente usar isso de exemplo, ok? Então, a gente conseguiu construir algumas relações a partir dessas razões que a gente obteve do seno e do cosseno. Então, olha, se eu sei o valor do seno e se eu sei o valor do cosseno, eu consigo, a partir disso, descobrir quem é a tangente, porque é seno sobre cosseno. Se eu tenho a tangente, eu sei quem é a cotangente, porque é 1 sobre tangente. Se eu sei quem é cosseno, eu consigo saber quem é secante, porque é 1 sobre cosseno. E se eu sei quem é seno, eu também conheço quem é a cossecante, porque é 1 sobre seno, certo? Então, é importante que a gente lembre disso, tá? Porque às vezes a gente tem o valor do seno, mas a gente quer o valor da cossecante. E aí, se a gente não conseguir deduzir essas relações, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, certo? Seguindo, existe uma expressão
que é chamada de Teorema Fundamental da Trigonometria, que ela nasce a partir do Teorema de Pitágoras. É uma das formas de representar também ela, tá certo? Então, vamos lá aplicar aqui. A gente tem o Teorema de Pitágoras, onde diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Se eu dividir isso aqui tudo por a ao quadrado, então, vou ficar aqui com a ao quadrado, aqui a ao quadrado e aqui a ao quadrado, certo? A ao quadrado dividido por a ao quadrado é 1, ok? Quem é b ao quadrado dividido por a ao quadrado? Eu posso escrever isso aqui como b sobre a ao quadrado, não posso? E aqui também, c sobre a ao quadrado. Tranquilo? Agora, vamos ver. Quem é b sobre a? Olha, olhando aqui para alfa, b e a. Isso é o quê? Isso é cosseno. Então, isso aqui é cosseno ao quadrado. Vou colocar aqui de θ, porque eu tenho um ângulo θ aqui, certo? E aqui mais, quem é C sobre A? Olha, cateto oposto sobre A. Então, isso é seno ao quadrado de θ. Então, a primeira relação que a gente tem aqui, e não, né? A principal, né? E tanto que ela recebe o nome de Teorema Fundamental da Trigonometria, é de que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? E a partir disso, a gente consegue construir várias outras relações também, ok? Então, vamos lá entender. Aqui a gente já fez, né? Seno ao quadrado de θ de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Mas vamos entender como foi que a gente chegou a essas duas outras relações, certo? Vamos lá. Se eu sei, né, que Vou escrever aqui o A depois, só para a gente ficar nessa estrutura. Se eu sei que AB ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, a gente já viu que se eu dividir todo mundo por A, eu vou obter o teorema fundamental da trigonometria. Mas e se eu dividir todo mundo por B? Será que eu tenho alguma coisa interessante aqui? Vamos lá. Vou dividir todo mundo por B ao quadrado. B ao quadrado dividido por B ao quadrado é 1, né? Aqui eu vou ter C sobre B ao quadrado. Aqui eu vou ter A sobre B ao quadrado. Olha, C sobre B, cateto oposto, sobre cateto adjacente a alfa. Então, isso é o quê? Isso é o quê? Isso é tangente, certo? Então, ó, 1 mais tangente ao quadrado de alfa é igual a A sobre B. Quem é A sobre B? Ó, se a gente ver aqui, A é hipotenusa, B é cateto adjacente. Voltando aqui, quem é aqui a relação de hipotenusa e cateto adjacente? É cosseno, só que aqui é cosseno invertido, né? É o inverso. Então, é secante. Então, isso aqui é secante ao quadrado de alfa. Olha, a partir do Teorema de Pitágoras, a gente chegou a essa relação aqui, que é uma relação muito importante, tá certo? Aí, vamos agora repetir esse processo de novo, agora dividindo por C. Então, eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado igual
a ao quadrado. Vamos dividir todo mundo por c ao quadrado. Então, olha, eu vou ficar com b sobre c ao quadrado, mais 1, né? C ao quadrado mais C ao quadrado. C ao quadrado dividido por C ao quadrado é 1. Isso aqui igual a sobre C ao quadrado. Então, o que é que a gente consegue observar aí? Olha, eu tenho B sobre C. B sobre C é cateto adjacente a alfa dividido por cateto oposto. Isso é o inverso da tangente. O inverso da tangente a gente viu que é cotangente. Deixa eu apagar aqui. Cotangente. Então, isso vai ser cotangente ao quadrado de alfa. Mais 1 igual a sobre C. A sobre C é o inverso da... Ó, C é o cateto oposto, então é o inverso do seno. Então, isso é cossecante. Então, cossecante de alfa, certo? Bom, professora, eu não lembro de fazer esse processo aqui para chegar nessa expressão. Às vezes em cálculo, né? Não sei se vocês já estão pagando cálculo, se já pagaram cálculo, mas às vezes em cálculo a gente se depara com expressões como essa e aí a gente quer simplificar ela ou quer chegar numa expressão como essa, quer ter essa igualdade aí, mas não lembra. E aí a gente também pode recorrer a essa relação, né? Construir essa relação para ver se a gente chega a uma igualdade como essa. Por exemplo, 1 mais tangente ao quadrado de alfa, a gente saber que é secante ao quadrado de alfa, certo? Bom, vamos lá. Existem 3 ângulos que são muito importantes na trigonometria, são eles o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Eles são chamados de ai, meu Deus, esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, essa tabelazinha aqui, a gente constrói ela a partir da relação de um triângulo equilátero, tá certo? Eles são chamados de ângulos especiais, tá? Mas tem outro nome, que daqui a pouco eu lembro. E aí, a partir desse triângulozinho aqui que a gente tá vendo, que é um triângulo equilátero, a gente consegue chegar a esses resultados, tá certo? Então, vamos observar eles aqui e chegar a essa dedução, ok? Então, a gente tem um triângulo equilátero. Lembrei, são ângulos notáveis, tá? A gente chama isso aqui de tabela dos ângulos notáveis. Ok? E aí a tabela dos ângulos notáveis, que são eles, o ângulo de 30, 45 e 60, foi obtida a partir da relação do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados congruentes, né? Todos os lados medindo a mesma coisa e todos os ângulos internos também congruentes. Então, quando eu traço aqui a altura do meu triângulo equilátero, eu tenho uma altura igual a raiz de 3 sobre 2. Vocês podem testar aí em casa, calcular essa altura a partir do Teorema de Pitágoras, tá certo? E aí, a gente vai encontrar o nosso cateto, que é o cateto oposto aqui ao ângulo de 60, né? Então, se a gente quiser saber quem é o seno de 60 graus, quem é o seno de 30 graus, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar para colocar o 30 primeiro. Então, se eu quero saber quem é o seno de 30 graus, eu vou construir a relação, ó,
o ângulo de 30 tá aqui em cima, então vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser 1 sobre 2 dividido por 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, certo? O seno, no caso agora, seno de 60 graus, vai ser, ó, tenho aqui 60 graus, vai ser cateto oposto, que é raiz de 3, no caso, raiz de 2. Raiz de 2 sobre 3. Não, na verdade era raiz de 3 mesmo, peraí. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2, dividido por 1, certo? Então, a gente vai continuar aqui com raiz de 3 sobre 2, certo? E, agora, cosseno de 60. Vamos colocar cosseno de 30, né? Para ficar tudo no mesmo. Cosseno de 30, que vai ser... Ó, agora eu tenho cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se o 30 tá aqui, né? 30 tá aqui, o cateto adjacente a ele é esse, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1, que eu vou continuar aqui com raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, 60 tá aqui, tá do ladinho dele, é 1 sobre 2, dividido por 1, que vai continuar sendo 1 sobre 2. Essa tabelazinha aqui, ela não é uma tabela que eu acredito que seja inédita para vocês, não é novidade. Essa tabelinha aqui a gente acaba vendo no ensino médio, e aí ainda tem uma maneira, né, de decorar essa tabela fazendo a seguinte distribuição. Se eu coloco os ângulos aqui no topo, nessa ordem, né, 30, 45, 60, e coloco aqui nessa primeira coluna seno, cosseno e tangente nessa ordem, eu posso escrever aqui, ó, o numerador 1, 2, 3, embaixo 3, 2, 1, aí eu coloco todo mundo sobre 2, e raiz quadrada onde o numerador não é 1. E aí a gente tem essa estrutura aqui de seno e cosseno. Ainda diz que a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, dessa forma, vocês conseguem decorar, né, essa construção da tabela e poder refazer ela a qualquer momento que precise, certo? Com a prática, vocês vão acabar decorando esses ângulos, porque vocês vão usar muito ao longo de toda a vida acadêmica de vocês, então ele vai, em algum momento, fazer parte de vocês, né? E vocês vão decorar, tá certo? Bom, coloquei aqui um exemplo pra gente fixar o que a gente viu nessa primeira aula, tá? Nesse primeiro vídeo. Então, a gente tem assim, sendo x π sobre 2, determine o valor de E, onde é cosseno de 2x mais seno de x dividido por tangente de 4x menos tangente de x sobre 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui cosseno de 2x, já vou substituir, tá certo? Cosseno de 2 vezes π sobre 2, mais seno de x, que é π sobre 2, dividido por tangente de 4 vezes π sobre 2, mais, no caso, menos tangente de π sobre 2 dividido por 2, certo? Então, a gente vai ficar aqui, ó, vamos fazer uma simplificação, 2 dividido por 2, aqui só vai ficar com π. Aqui, 4 dividido por 2 vai ficar 2, né? Então, vou ficar aqui com 2π. E aqui a gente vai juntar e vai ficar 4, certo? Então,
eu vou ficar aqui com cosseno de π mais seno de π sobre 2, dividido por tangente de π, no caso 2π, menos tangente de π sobre 4, certo? No próximo vídeo, a gente vai observar como é que eu faço para sair de um ângulo que está aqui escrito em radiano para graus e de graus para radiano, certo? Mas eu já vou antecipar aqui para vocês que π corresponde a 180 graus, certo? Então, aqui é um ângulo de π sobre 2, então é um ângulo de 90 graus. Aqui é de 2π, então é um ângulo de 360 graus. E aqui é um ângulo de π sobre 4, então é um ângulo de 45 graus, certo? Então, a gente vai aqui construir as nossas relações, né? O valor de seno e cosseno e tangente desses ângulos. Então, na próxima aula também, a gente vai ver por que é que o cosseno de 180 é menos 1, certo? O valor do cosseno de 180 é menos 1. Na próxima aula a gente vai ver isso. Aqui, ó, seno de 90 é 1. Tangente de 360 é 0. E aqui a tangente de 45 é 1, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0, dividido por menos 1, isso aqui é 0, certo? Então, fica aí como curiosidade para vocês, porquê de cada coisa, e aí eu explico no próximo vídeo. Quero deixar uma atividade para vocês. Eu mostrei aqui nesse esquema que o ângulo de seno de 30, cosseno de 30, seno de 60 e cosseno de 60 vem do triângulo equilátero, certo? Eu quero que vocês façam a dedução do ângulo de 45. Como é que eu faço para encontrar, para chegar no ângulo de 45 graus, tá? Vou dar uma dica. A gente encontra o ângulo de 45 graus a partir do quadrado. Eu tenho um quadrado, 1 por 1, e eu encontro o ângulo de 45 graus a partir do quadrado. Como assim, professora, a partir do quadrado? Eu traço a diagonal desse quadrado. Eita, que essa diagonal ficou até feinha, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu refazer esse quadrado. Então, a gente tem aqui um quadrado 1 por 1. Então, a minha diagonal aqui desse quadrado, ela vai trazer pra gente, né? Já vou dar a dica que a diagonal desse quadrado vai ser raiz de 2. Então, a gente vai ter aqui a relação necessária para encontrar porque aqui o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, eu encontro vocês na próxima aula, tá certo? Onde a gente vai ver toda essa relação aqui desses ângulos, por que é que os ângulos têm esse valor, por que é que o seno de 180 é menos 1, por que é que o seno de 90 é 1, por que é que a tangente de 360 é 0, tá certo? E aí eu encontro vocês no próximo vídeo.